Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, a paz do Senhor. Deus te abençoe teu dia. Hoje nós vamos começar aqui o devocional. Primeiro, deixa eu puxar aqui o tema. Na comunhão tem cobertura espiritual. Esse é o nosso tema da semana. Queria pedir já nesse intervalo, antes da gente entrar aqui no versículo, para você dar uma curtida, compartilhar o nosso canal com seus familiares, seus amigos e aproveitar a chance de evangelizar. Esse tema, por exemplo, presta atenção no versículo. Está lá em 2 Crônicas, no capítulo 26, no versículo 7. E fala assim pra gente, olha. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que moravam em Gur-Baal e contra os meunitas. Quando eu li esse texto aqui, eu falei, meu Deus, eu não sei nem quem é esse povo. Mas se você está acompanhando a semana, você já sabe que a gente está falando do rei Uzias. E aí, olha o que o pastor Joel colocou aqui pra gente, ó. Não importa quantos e quão poderosos sejam seus inimigos ou suas adversidades. O que vale mesmo é saber quanto Deus está disposto em te ajudar. Deus ajuda aqueles que fazem o que é certo. E aí, olha que legal. Eu realmente nunca vi no mapa, nunca fui lá pesquisar onde fica, quem é Gur-Baal, quem são os meunitas, os árabes a gente sabe, é mais fácil. Mas uma coisa é importante pra gente aqui, e o pastor Joel deixou bem claro aqui pra gente. Não importa qual é a sua dificuldade. Uma vez, vou contar um testemunho do que eu vivi, eu estava num hospital internado, e eu olhei para um monte, e aí de repente eu fiquei internada por 3 meses naquela época. A única visão que eu tinha era uma janela que tinha umas montanhas. E antes, na frente das montanhas, tinham 2 torres. Uma torre e um pinheiro. E aí eu fiquei pensando assim, né? O pinheiro, ele dá uma sombra, ele protege as pessoas, né? E a torre não. E aí eu fiquei pensando aqui, trouxe para mim, em cima desse texto. Porque naquela época eu fiquei pensando assim, né? Não importa o tamanho da tua adversidade, a torre era altíssima, altíssima. Mas o pinheiro era maior que a torre, acredita? E aí eu fiquei pensando assim, né? Aquele que protege é maior. Então não importa quem é o inimigo. Eu fiquei preocupada de vir falar aqui com vocês, né? Porque eu falei, poxa, como que eu vou explicar para eles esse versículo? Como que eu vou explicar? E aí, vou falar até uma coisa que eu acabei de ouvir. Esse devocional é a minha marmita diária que eu tô dividindo com você. Quem tá gravando que falou isso pra mim, ele vai dar risada ali atrás. Mas ele acabou de falar isso pra mim. E é verdade. Isso aqui falou comigo. E eu tô dividindo isso com vocês. Porque eu fiquei preocupada. Como que eu vou falar com eles? Então eu tô falando com você como Deus falou comigo. Olha o que Deus falou aqui comigo. Deus ajuda aqueles que fazem o que é certo. Olha o nosso tema. Na comunhão tem cobertura espiritual. Se eu estiver fazendo certo, o rei Uzias aqui, ele era um jovem, um adolescente, 16 anos. Eu não sei se para você considera jovem ou adolescente. Ele tinha só 16 anos. Ele tomou a atitude certa. Ele foi procurar o sacerdote e foi viver debaixo da proteção de Deus. Até o tempo que o sacerdote esteve vivo. A atitude certa, se posicionar, se colocar no lugar certo, fazer aquilo que é certo, andar no caminho que é certo, traz pra gente essa cobertura espiritual. Na abertura desse tema, por exemplo, o pastor Rodrigo, ele falou assim, olha, estar debaixo da bênção do seu pastor é algo que é certo. Estar debaixo mesmo da bênção de uma liderança, não estar sozinho por aí, não estar achando que você é dono da sua vida, que eu sou dono da minha vida, eu não sou. Nessa época que eu tô te falando que eu estive internada, um pouquinho antes, talvez uns 4 ou 5 meses antes de eu sofrer um acidente de moto, o Espírito Santo falou no meu ouvido. Eu vi os pássaros voando e o Espírito Santo falou no meu ouvido. Você busca uma liberdade. Aqueles pássaros são livres.
Mas qualquer caçador que pega uma arma e aponte para eles, consegue se atirar direitinho, mata um. Eles não têm nada que o cubra, não tem uma cobertura que proteja eles. Eles estão livres? Verdade. A gente quer liberdade, a gente quer ser dono do nosso nariz. Mas a gente esquece que quando a gente está livre, ninguém manda na gente, ninguém protege, nós somos nós por nós mesmos, nós estamos sim essa cobertura espiritual. A nossa comunhão com o nosso próximo nos traz essa cobertura espiritual. Eu estou aqui nesse momento, eu tenho uma pessoa atrás da câmera, que é o Pedro, e tem o Paulinho aqui que está aqui com a gente. Se eu precisar de uma oração, eu sei que eu posso contar com eles. Eu posso pedir, chamar eles no telefone, e eles vão estar comigo ali orando. Isso é a cobertura espiritual que a comunhão nos traz. Eu sei que eu vou falhar com eles. É verdade, eu vou falhar, eles vão falhar comigo. Mas existe o perdão. E o perdão, ele mata qualquer raiz de amargura. Então, se você está pensando que estar sozinho, ser dono do seu nariz, eu preciso ser testemunha do amor de Deus, eu preciso ser testemunha de Cristo para eles dois que estão aqui na minha frente. Porque eu preciso que eles olhem para mim e vejam assim, poxa, ela quer algo. Olha, Deus ajuda aqueles que fazem o que é certo. Tem que ter a minha atitude, tem que ter a tua atitude. Quando eles olharem para mim e falarem assim, não, olha, a Nina ou a Ana Cláudia, como você queira me chamar, olha, ela está num momento difícil, mas ela busca, ela tentou. Vamos estar com ela em oração. Agora, se de repente, olha, uma pessoa que, por mais que todo mundo ajude, a pessoa não quer andar para frente, fica um pouquinho complicado. Então, busca fazer o que é certo. Olha, busca estar em comunhão, busca ter irmãos do seu lado, busca estar debaixo da bênção de Deus, busca estar debaixo da bênção do seu pastor, nosso pastor aqui, pastor Raimundo, tem pastores auxiliares, nós temos líderes de departamento, líderes de gêmeos. Busca estar debaixo daquele que protege, que te dá uma cobertura espiritual, que quando o inimigo ficar tentando buzinar no seu ouvido coisas que não são para você escutar, ele olha assim para você e quando antes mesmo de enxergar você, ele enxergue, não, ali tem cobertura espiritual, naquele eu não posso encostar, aquele é protegido, aquele ali, se eu encostar, além de perder essa batalha, eu vou ter que olhar para ele sendo glorificado, sendo exaltado pelo próprio Cristo, porque ele tem cobertura espiritual. Eu tenho irmãos aqui eu falei para vocês, eu estou com o exemplo de 2 aqui, que eu tenho certeza que se eu precisar, eles vão estar ali, ponta firme para orar por mim. Você tem alguém para orar por você? Pensa nisso. Se você não tiver alguém, feche teu olho agora, porque eu vou orar por você. Eu e eles 2 aqui, já somos 3 pessoas orando por você. Eu não sei o que você precisa agora, mas nós aqui vamos orar por você. E olha, se ainda assim você está sem pastor, busque uma igreja. Não estou simplesmente falando para você vir para a nossa, não. Eu quero te falar. Busque uma igreja, busque um pastor, busque a comunhão de um corpo. Seja parte de um corpo, seja parte de uma comunhão onde a busca de todos é a busca da salvação. Escuta isso, escuta esse conselho. Conselho é bom sim, e a gente dá conselho bom. Preste atenção nisso, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai. Neste momento, Senhor, existe uma pessoa aqui, Senhor, que está assistindo, que está escutando, Pai, essa gravação. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a tua potente mão, Senhor, esteja entrando no coração dela, na mente dela, na saúde, no corpo, no físico, na alma, no espírito, na família, no lar, ó Pai, na despensa, no financeiro, Senhor, em todos os lados, ó Pai, dessa pessoa que está aqui me escutando, Senhor. Pai querido, às vezes a gente erra, Senhor, e a gente erra mesmo, Senhor, tu sabe disso. Mas, Pai, nós também somos capazes de pedir perdão e de voltar à comunhão do teu corpo, Pai. De entender, Senhor, que é necessário estarmos, ó Pai, ali unidos, para que a tua bênção, Pai, para que as tuas mãos possam nos proteger contra as potestades do mal. Pai querido, as coisas ruins acontecem com todos, verdade, Deus. Mas, ó Pai, ainda assim, Senhor, aqueles que estão firmes em Ti conseguem passar pela situação ruim com alegria, com um sorriso no rosto, sabendo que a vitória é certa, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, somos 3 aqui orando por essa pessoa que está aqui, Senhor, que está ouvindo
nesse momento, essa gravação. Pai querido, esse devocional, coloca agora as tuas mãos, Senhor, sobre a vida dele. Abençoa todos os lados e que ele seja, Pai, canal de bênção na vida de outras pessoas também, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Que você tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.